Boa noite. Pois bem, hoje nós vamos estar meditando sobre a história no capítulo 4 de João, o Evangelho de João. Capítulo 4 é a nossa meditação de hoje. Essa meditação, esse texto é muito importante, porque a Bíblia sempre é importante, né? E nós vamos tentar tirar alguma lição para nossas vidas dessa passagem. O que diz esse texto? Eu não vou ler o texto, porque para não demorar muito, né? E a gente poder tirar um proveito maior do texto. Você pode ler na sua casa o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1 ao 42. É quase o capítulo todo, né? Que vai contar a história da mulher samaritana. Né? Esta história, o cenário ali na época que Jesus viveu, eu já comentei alguma coisa sobre esse cenário antes, né, alguns dos estudos que eu andei dando antes, né, na igreja, né? Aqui no YouTube não está o estudo não, mas eu sempre tenho mandado para meus amigos, né, meus contatos, sobre a história, sobre o passado, o Velho Testamento. Então tem muito a ver, porque essa história, ela começa o seguinte: Jesus ele está indo da Judéia, da região da Judéia, onde está Jerusalém, né, onde é a região sul de Israel, para a região norte, para Galiléia, e ele passa na região central, que é chamada de Samaria. Havia inimizade entre os samaritanos e os judeus, né? Que os samaritanos faziam parte da chamada 10 tribos da região. Quando, depois de Salomão, o governo de Israel dividiu por causa do pecado de Salomão, né? Que é bom lembrar, eu comento isso na história, quando eu comento sobre Salomão. Então havia inimizade entre as chamadas 10 tribos, que é o chamado lá nos livros de crônicas, nos livros de reis, o governo das 10 tribos, que é o chamado governo de Israel, e o governo de Judá, o sul, né? O governo da região sul. Então havia inimizade, que até no tempo dos apóstolos, essa inimizade persistiu, né? Entre um povo dividido. Aí a gente começa refletindo já, você tem inimigos, né? Tem pessoas que você odeia, às vezes até na família, e essas pessoas, né, que porventura você odeia, por qual motivo? Né? No caso da inimizade entre Israel entre Judá e os samaritanos, tinha muito a ver com a questão do pecado de um próprio rei, né? Que foi o rei de todo Israel, quando o reino dividiu. Né? Quer dizer, não era alguma coisa honrosa. Toda divisão não é alguma coisa honrosa. Né? Jesus, ele veio mostrar o quê? Né? Uma das coisas que Jesus mostra ele passa em Samaria. E ele passa cansado, os discípulos saem para comprar comida, e ele encontra uma mulher. E ele conversa com a mulher. É interessante o diálogo, a gente procurou um diálogo. Alguns aqui eu procurei contato, eu fui até vocês, né? Na verdade, com o objetivo de levar algo, né? Não de trazer algo. Muitas vezes as nossas amizades, nosso relacionamento, é para a gente imediatamente trazer um benefício imediato. Então, no meu caso aqui, imitando Cristo, né? Eu procuro levar algo, essa é a minha intenção, né? Então Jesus, quando ele chega lá, ele estava com sede, e a mulher veio buscar água no poço, então Jesus ele vai perguntar, ela me dá dessa água. Então a mulher, que era samaritana, e percebeu que Jesus era judeu, o que ela diz para ele? Ela vai e diz para ele assim, olha, sendo eu samaritana e tu judeu, como é que você me pede água para beber? Quer dizer, como é que você vem dialogar comigo? Então Jesus entra direto no assunto, ele fala, ó, se eu lhe der da água, eu tenho a água, né? Se eu te der da minha água, né? Ela vai produzir, ela será uma fonte a jorrar vida, né? Ou seja, essa água, ela produzirá vida, vida eterna. Então ela fala, e fala assim, essa água que você bebe do poço, ela dá sede, né? Você tem que tomar de novo, né? Mas a água que eu tenho para te trazer é uma água que nunca mais, quem beber dela, nunca mais terá sede. Então Jesus vai direto no assunto. Então ela vai, parece que com ironia, ela fala, Senhor, me dá dessa água, para mim não ter que vir aqui buscar de novo. Que era muito comum as pessoas irem no poço buscar água.
né, no tempo de Jesus, bem antes, a gente vê outras passagens que as mulheres buscavam água, as mulheres faziam muito isso, né? Buscavam água. Então, você vai, por exemplo, no capítulo 24 de Gênesis, 2.500 anos antes, né, Rebeca está indo buscar água. E é lá que o braço direito de Abraão, né, vai lá, é lá que ele encontra Rebeca, que veio a ser a esposa de Isaac, né, capítulo 24 de Gênesis. E é lá que ele encontra, no poço. Né? É interessante que a esposa de Isaac veio a ser Rebeca, e Isaac é uma figura de Cristo. No capítulo 22 de Gênesis, você vê quando Abraão vai oferecer Isaac, Deus pede a Abraão que ofereça seu filho, né, no Monte Moriá, né, ofereça seu filho ali. Deus testa a fé de Abraão, ele vai lá oferecer e ele vê um cordeiro. Então é o seguinte, Abraão representa Deus em algumas passagens da Bíblia, né, enquanto o filho dele representa Cristo. Isaac, que seria oferecido lá 2.500 anos atrás como ovelha pelos nossos pecados. E é interessante que a esposa, a que veio a ser esposa, foi encontrada num poço pelo mordomo Eliezer, o braço direito, uma figura do Espírito Santo, né? Que ele que veio buscar a igreja para Cristo, né, no Novo Testamento. Tudo, a Bíblia está toda entrelaçada, né? Então, a Rebeca representa a noiva, capítulo 22 de Gênesis. Assim, como a igreja é a noiva de Cristo, conforme Efésios capítulo 5. Então, no caso, o Cristo, né, é a figura de Isaac, né, Abraão, a figura de Deus. Você vê mais a figura de Deus com Abraão no capítulo 16 de Lucas, aquela passagem de Lázaro e o rico, né? E quando o rico fala assim, pai Abraão, deixa Lázaro vir aqui, eu estou no inferno, molhar a minha língua, né? Então, assim, é interessante como a Bíblia está cheia de figuras. Então, aquela mulher vai acabar sendo uma figura da igreja. Mas até então, o que Cristo mostra para a sua igreja, então? Cristo mostra para aquela mulher o seguinte, quando a mulher faz a ironia, como é que você... Primeiro ela o chama de judeu, né? Me pede samaritano. Aí Jesus foi e falou, dá água, se você beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então, quando ela fala assim, ué, mas Jacó, nosso pai Jacó, ele bebeu dessa água, como é que você tem uma água para me dar? Né? Se ele bebeu dessa água, como é que você vai ter uma água que vai jorrar, vida eterna? Aí Jesus diz para ela, Jesus entra, mostra o lado divino dele. Ele fala assim, olha, você tem 5, chama o seu marido. Ela vai falar assim, eu não tenho marido. Ela escorrega, né? Aí Jesus fala assim, de fato, esse que você vive não é o seu marido. Você já teve 4, né? Esse é o 5º. Então ele mostra o quê? Quando a gente encontra Jesus, a gente é confrontado com a nossa questão de pecador, sabe? Essa é a questão que a gente percebe, vive. Então, e aí a gente tem que, ou vai, continua contra ele e reconhece, ou a gente foge. E muitas vezes a gente foge de Cristo, né? Então, o que acontece? A mulher vai e diz, vejo que és profeta. Nossos pais, né, adoraram aqui nesse monte, ali por perto, né? Mas os judeus falam que tem que adorar em Jerusalém. Aí Jesus vai e diz para ela, olha, na verdade, o que Jesus vai dizer? Ele está falando da divisão que havia entre eles. De fato, os judeus estavam corretos, porque os samaritanos eles só tinham o Pentateuco, os 5 primeiros livros. E os judeus, por causa da divisão entre eles, os judeus, Deus vem falando com os judeus. O próprio Jesus era judeu. Ele fala, olha, Jesus vai dizer para ela o seguinte, olha, na verdade, ele fala em outras palavras, ele vai dizer para ela, nesse texto de João capítulo 4, que é o que nós estamos analisando hoje, Jesus fala, olha, na verdade, os judeus é que estão certos em termos de adorar, porque a salvação vem dos judeus. Jesus diz isso. Então a palavra foi dada aos judeus. Só que Jesus falou lá, a hora de adorar, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É isso que Jesus vai dizer para ela. Então, é importante a gente pensar também que nessa passagem, Jesus está falando que a verdadeira adoração, não é o local de adorar, não é em Jerusalém e não é no Monte Gerizim, mas a adoração é adoração de espírito e em verdade, é de coração. E outra coisa, a salvação vem dos judeus, os judeus tinham a revelação, eles tinham a palavra, porque Jesus é a palavra. E eles estavam com todo o Antigo Testamento em mãos, e estavam com Jesus
diante deles. E mesmo assim, muitos dos judeus rejeitaram a Cristo. Então, Jesus conversa com ela. Então ela percebe, mas o Messias haveria de vir. Ele vai e diz, olha, eu sou o Messias eu sou esse Messias. Jesus disse para ela. E ela creu pelas coisas que Jesus revelou para ela. Então ela sai e ela nem pega a água, aparentemente, e Jesus nem toma da água, e ela vai dizer para os conterrâneos dela, para os samaritanos que vieram querer ouvir Jesus. Então aqueles pecadores rejeitados, muitos dos judeus vieram. Então quando os discípulos que tinham na cidade, lá de Sicar, lá perto, comprar comida, ficaram admirados, Jesus, não falaram nada, respeitaram Jesus, porque Jesus estava conversando com quem? Porque Jesus estava conversando com uma mulher pecadora, e samaritana ainda. Então Jesus veio salvar os pecadores. Jesus veio salvar os que se sentem pecadores. Não é? Os justos já não precisam de médicos. Os doentes que precisam de médicos. Os sãos não precisam de médicos. É uma ironia. Né? Então, o que a gente poderia tirar de proveito ali? O proveito que a gente pode tirar ali são vários. Duas coisas chamam bastante atenção ali naquela situação ali, sabe? Primeiro, com relação à água que eu lhe der, né? E ele fala, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então, a água, a gente vê na Bíblia alguns textos, a gente poderia olhar, ver, por exemplo, olha, que a água, de João 7, 37 a 39, fala assim, olha, quem tem sede, venha e beba, né? Porque do seu interior fluirão rios de água viva. Ao Espírito que haviam de receber. Então o texto fala o seguinte, que aquelas pessoas, quem tem sede é que deve perceber. Você tem sede de Deus, espiritualmente falando? Então se você tem sede, venha a Jesus. Creia nele que ele é o Salvador prometido do Pai, de Deus. E está dizendo também o seguinte, que quem tem sede que vem e beba. Beba como receba Cristo como Salvador. E outra coisa, e quem beber da água, ele não terá mais sede. A sede espiritual dele já vai ser saciada. E do interior dele fluirão rios de água viva. O que quer dizer isso em João 7, 37 e 39? Quer dizer que essa pessoa vai começar a poder dele, o Espírito de Deus vai poder estar falando do amor de Deus, da salvação de Cristo, das coisas do alto, das coisas espirituais. Ok? Então, a gente lê também que é a palavra de Deus. Jesus fala da palavra, ele está falando da palavra, da minha palavra, né? Está falando da água, que a água é vida, né? E ele está falando do Espírito. Então, o Espírito de Deus, está tudo interligado. A palavra, o Espírito de Deus e vida. Então, por exemplo, quando a gente lê outras passagens da Bíblia, Efésios 5, 26, fala assim, ó, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, a lavagem de água, da lavagem de água, a água, ela purifica. E é através da palavra. Que palavra? A própria Bíblia. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia pode nos lavar, nos purificar e nos trazer a salvação. É isso que ele leva para a mulher, a salvação através da palavra. Olha Tito 3, versículo 5, o que diz? Olha, lá diz assim, olha, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, o Espírito de Deus que viria de vir, né, que Jesus prometeu que viria de vir, o Espírito é a água, é a palavra, ele lava, ele purifica a gente, né? Ele nos salva, ele nos sela, né? É isso que ele estava dizendo para ela, olha. Então, a palavra de Deus, outra coisa interessante que está em moda, né? Um líder religioso recentemente, né? Muito famoso, que muitas pessoas seguem, falou que o Velho Testamento, a Bíblia está antiquada, nós temos que recriar a Bíblia. Não. A gente não tem que recriar a Bíblia, não. Eu não sou dono da verdade, ninguém é dono da verdade. Mesmo que tenha muitos títulos, Jesus não veio salvar os simples e os humildes, eu diria o seguinte, olha, o que a Bíblia diz? Não eu. O que a palavra de Deus diz? Olha, Salmo 102, 27 fala assim, ó, tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. E Hebreus 3, versículo 8 fala assim, ó, Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será
para sempre. Então a verdade não é eu, é a palavra de Deus. Creia nela que ela irá produzir em você salvação e jorrar